turma, tudo bem? Veja só como nós combinamos, hoje nós iremos fazer uma aula de análise literária do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, certo? Lembre-se que nós estamos estudando o pré-modernismo e eu separei algumas obras para nós analisarmos, certo? É claro que a finalidade aqui não é destrinchar toda a obra, ok? Mas sim dar algumas bases para que vocês possam fazer as leituras, as devidas leituras das questões, principalmente do Enem, dos vestibulares, ok? Acertarem a questão e ingressarem na universidade, ok? E quem sabe também com estas aulas estimular que mais tarde vocês façam a leitura do livro, ok? Dos livros aqui que estão sendo analisados, estão sendo estudados. Ok? Eu separei então algumas obras e nós iremos fazer a partir de hoje este estudo, certo? Primeiramente, iremos começar com o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, certo? Foi um livro publicado em 1902 e, como eu falei, pertence à escola literária chamada pré-realismo, ou perdão, pré-modernismo, certo? Pré-modernismo. O pré-modernismo que vai trazer características que serão mais tarde aproveitadas no modernismo brasileiro. Bem, como de costume, nós colocamos aqui sempre a referência ao título, certo? Os Sertões. O autor, o famoso Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que nas nossas aulas, né, eu falei para vocês, ele foi jornalista, engenheiro militar, ele foi também escritor, ele foi tradutor, certo? O Euclides da Cunha, que teve também uma passagem no estudo das ciências matemáticas, certo? E no instante em que a Guerra de Canudos aconteceu, ele, repórter, e foi convidado, né, vamos dizer assim, foi convocado a participar da desse esforço para reproduzir em, o que estava acontecendo no campo de batalha, certo? Reproduzir para o jornal e assim esses eventos serem conhecidos pelo mundo, pelo homem brasileiro, certo? O livro foi publicado em 1902 e também esta é a data de início do pré-modernismo, ok? Seguindo, eu gostaria já de alertar, eu acabarei contando alguns desfechos do livro, e inevitavelmente, né, uma vez que eu estou fazendo análise da obra com os senhores. Bem, antes mesmo de entrar no estudo da obra, vamos analisar um pouquinho o contexto histórico, porque estudando o contexto histórico eu entendo que é mais fácil de nós compreendermos o ambiente, o cenário em que o livro foi produzido. Bem, nós estamos falando da Guerra de Canudos, ok? Evento esse que aconteceu entre 1896 e 1897, ok? Na época, nós temos a referência ao governo do Prudente de Moraes. Em uma aula, um garoto perguntou qual tinha sido o presidente da época, né? Em pesquisa, nós estamos falando do Prudente de Moraes. Ele é o terceiro presidente a ocupar a cadeira da presidência da República, certo? Nós estamos no período chamado Primeira República, ok? E só uma curiosidade, atualmente nós estamos vivenciando a Sexta República, certo? E nós já tivemos 38 presidentes da República, ok? Estamos no período da consolidação da República Velha e da política de café com leite, certo? E principalmente, especialmente, nós vamos falar aqui, por exemplo, dos coronéis, ok? Dos latifundiários que, digamos assim, configuravam na época como líderes políticos. Assim, nós temos algumas temáticas que são retratadas na obra, ok? Temáticas que ao mesmo tempo são características.
a temática principal que vai gerar o livro, ok? Que foi a referência às campanhas de Canudos, ok? As campanhas da Guerra de Canudos. Nós temos referência histórica, né, de que foram 4 campanhas, ok? A Guerra de Canudos, a guerra em si, né, 4 campanhas em que nós tínhamos de um lado o Exército Brasileiro, do outro os, digamos assim, a população de Canudos, ok? 4 campanhas em que as 3 primeiras, aqui é mais um caráter de curiosidade mesmo, certo? As 3 primeiras as vitórias estiveram mais próximas destes homens que formavam a população de Canudos, ok? Mostrando claramente como o exército brasileiro era desqualificado, despreparado, certo? E se nós observarmos um pouco mais a história, observaremos que o exército brasileiro, a última guerra que o exército brasileiro participou, né, foi a Guerra do Paraguai. Apesar de sairmos vitoriosos daquela guerra, o, Brasil, o exército ele não foi equipado em suas devidas proporções para um combate no território brasileiro, certo? Um território do Nordeste brasileiro, do interior da Bahia. Isso acabou fazendo com que as 3 primeiras campanhas fossem bastante prejudiciais para o exército e para o soldado brasileiro, ok? Diga-se de passagem que quando a Guerra de Canudos começou, havia uma, digamos assim, a confiança de que esse conflito seria resolvido em poucos meses, certo? Diga-se até em poucas semanas. Contudo, se arrastou aí, ok? Muito mais do que eles esperavam, levando a muitas baixas e muitas perdas por parte do exército brasileiro, certo? Este livro, ele tem como uma das características ser o primeiro livro-reportagem. O que é o livro-reportagem? O que é isso, livro-reportagem? Livro-reportagem é essa proposta, este gênero, ok? Que traz, mescla informação, ok? Logo, teor expositivo, relatando assim os fatos, vamos colocar assim, ó, relatando os fatos e eventos, como também é um romance. E sendo um romance, nós estamos falando de todas aquelas características de uma narrativa, de um romance narrativo, ok?
Assim, nós vamos ter, de forma bem especificada, de forma bem visível, personagens, tempo e espaço estabelecidos, e enredo. Ok? Então nós podemos listar estas características como sendo comuns a esse romance, que ao mesmo tempo tem a sua finalidade informativa, né? A finalidade expositiva. Assim, nós podemos chamar esta prosa, né? Identificar que esta prosa vai apresentar tanto um teor científico quanto também artístico, certo? E como científico, eu gostaria já de trabalhar com vocês estas abordagens aqui. Observem que o livro ele traz abordagem sociológica, geográfica e histórica. Bem, observem o seguinte: quando nós falamos desta abordagem sociológica, nós estamos falando da própria construção da figura do homem. A figura dos homens envolvidos neste conflito. Ok? Mais à frente nós iremos destrinchar um pouco isso quando nós falarmos a parte do livro, né? A segunda parte do livro, o homem. Ok? Aqui nós vamos ter as figuras dos homens envolvidos, certo? Tanto as figuras históricas, quanto a construção de personagens fictícios, certo? De personagens da ficção. Quando nós falamos dessa abordagem histórica, né, dessa abordagem sociológica voltada para esses personagens, estes homens, certo? Que compõem a história, que são personagens da própria história, esses homens que compõem a história, nós podemos distinguir, por exemplo, que aqui nós iremos ter personagens como históricos. Nós vamos enxergar que Euclides da Cunha manteve uma fidelidade, tentou, né, dar uma ideia mais fidedigna à figura desses homens. Por exemplo, quando ele fala do Antônio Conselheiro, quando ele fala dos generais que participaram da guerra, ok? Dos homens, dos personagens históricos, dos personagens reais. Então, aqui você vê claramente que a abordagem sociológica ela se aproxima, né? Ela vai trabalhar de forma muito fidedigna esses personagens, esses homens que realmente compuseram a história, ok? E no momento em que eles falam, por exemplo, quando eles abordam os personagens fictícios, ok? Aqui nós iremos observar que ele vai muitas vezes falar do homem simples, do homem comum, deste homem comum que vai formar esses personagens, ok? Mas que a própria representação, a própria análise sociológica da nossa sociedade, né? Do que é a sociedade brasileira, ok? Também nós enxergamos abordagens geográficas. E aqui é bem interessante que nós iremos
enxergar, especialmente na primeira parte do livro, ok? Em que basicamente nós iremos ter o Euclides da Cunha com uma preocupação de registrar a geografia local. Então há um registro, né? Como eu falei para vocês, isso que nós enxergamos bastante na primeira parte do livro, ok? Há uma preocupação contra a geografia local, rios, vegetação, relevo, ok? Dando a este livro-reportagem justamente este aspecto informativo que é tão necessário a esta obra, ok? Então, aqui, nesta abordagem geográfica, há uma preocupação informativa, ok? Ele registra como este local, em especial o sertão brasileiro, o sertão baiano, ok? Será o cenário deste conflito. E por último, a abordagem histórica, ele vai falar do próprio conflito, da própria guerra em si. E aqui é nesta abordagem histórica que, por exemplo, nós vamos ter o Euclides da Cunha, ora apresentando um comportamento mais frio, mais calculista, ora apresentando um comportamento mais sentimental, mais melancólico, mais até deprimido com o final, o desfecho dessa guerra. Ok? Então aqui, com destaque, por exemplo, ele vai falar da história, ok? Da guerra em si, ok? E das consequências. Aqui ele vai falar das consequências do conflito. Ok. Outra temática, que ao mesmo tempo é uma característica, é a abordagem sobre o regionalismo. Okay? Esta obra, por se passar no sertão baiano, ok? Nordeste brasileiro, apresentará como uma proposta regionalista uma abordagem sobre os costumes e hábitos deste homem nordestino, certo? Também, por ser um romance, nós podemos enxergar a utilização de figuras de linguagens na obra, ok? Ele vai utilizar de figuras de linguagem como sendo um componente de estilo, certo? E aqui vale nós, por exemplo, listarmos a diferença, né? Configurarmos aqui a diferença entre figura de linguagem e vício de linguagem. Observem, a figura de linguagem é uma figura de estilo, está muito mais voltada à ideia do estilo de um autor, ao domínio
ao domínio das regras gramaticais, ao domínio das normas gramaticais e à utilização através do estilo, ok? Enquanto que vícios de linguagem, nós estamos falando de erros, de ausência de domínio quanto às regras gramaticais, ok? E assim, ao falarmos de temáticas e características, é natural observarmos na obra Os Sertões que o Euclides da Cunha procura trabalhar de forma crítica a ideia do determinismo racial, certo? Em diversos momentos no texto, quando ele fala, ele cita esta raça brasileira, ok? E lembre-se que nós já estudamos determinismo em outro momento, ok? Dos estudos das escolas literárias, especialmente quando nós estudamos naturalismo, certo? E lá vocês viram que o determinismo é muito mais uma corrente voltada a reproduzir preconceitos, uma vez que estabelece que o homem é condicionado, né, ao meio ambiente, à raça e ao momento histórico, né? Raça aqui interprete a condição biológica, ok? Então, quando Euclides da Cunha, de forma crítica, traz a ideia da raça brasileira, ele está mostrando que imagine, se hoje nós ainda falamos que a sociedade brasileira é bastante preconceituosa, né, discriminadora, imagine no século XIX, ok? Então, Euclides da Cunha, ele traz essa ideia de raça brasileira, né, mais no sentido de criticar as diferenças, as diferenciações sociais que existem e que acabam tornando o conflito, né, a guerra de Canudos, como algo que se sustenta, ok? Claro que é uma crítica, uma vez que nós estamos falando de brasileiros, ok? E a guerra de Canudos pode ser classificada, né, como uma guerra de proporções que mais tarde nós vamos analisar, nós vamos observar como foi danosa para a sociedade brasileira, certo? Por fim, este Euclides da Cunha, ele traz essa distinção, né, em algumas partes do livro sobre o homem do interior e o homem do litoral, ok? Quem seriam essas duas figuras? Né? Nós podemos aqui traçar um esquema para ilustrar estes dois personagens. O homem do litoral, ao qual ele faz referência, claro que nós estamos falando do soldado que veio aqui combater, né? O combatente do exército brasileiro. Aqui ele está fazendo referência ao homem, ao brasileiro, ao carioca, né? Ao homem que veio do Rio de Janeiro, ao homem aqui que veio, ao soldado que estava nas tropas em São Paulo, certo? Até mesmo um soldado deslocado da cidade de Salvador, na Bahia, para lutar no interior do país contra o homem de Canudos, certo? Então, este homem do interior, a qual ele faz referência, é justamente o homem que vai compor a população de Canudos. Aqui, este homem, né, digamos assim, fisicamente
menos, vamos colocar assim, ó, um indivíduo qualificado para o conflito, um homem adaptado ao local, ok? Este homem do litoral, nós estamos falando de um homem que fisicamente mais digamos assim, nutrido, enquanto que este homem ele passa ele sofre com problemas sanitários. Ok? São distinções que ele faz na obra, certo? Aqui a obra é dividida em três partes. A primeira parte é a Terra. A Terra é um estudo que o Euclides da Cunha faz sobre o relevo, sobre o solo, sobre a fauna, ok? Sobre a flora e sobre o clima. Ele traz como destaque a seca, o impacto da seca sobre o desenvolvimento da guerra. O exército brasileiro perdeu diversas campanhas porque não estava preparado para esse cenário de guerra, né? Como eu falei para vocês, a última grande guerra que o exército brasileiro passou, né, combateu, participou, foi a guerra do Paraguai, que ocorreu em zonas, vamos dizer assim, regiões com clima mais agradável. Ok? Agora nós temos um exército que sofre, né, padece devido ao clima, devido à seca, ok? Que tem dificuldades em se movimentar devido ao relevo, devido ao solo, ok? Devido à vegetação que é arbustiva, ok? E você tem exércitos que estão tentando transportar armamento, mantimentos, ok? Equipamentos por um campo adverso ao que geralmente eles tinham, ao que eles estavam acostumados a fazer, ok? Então, nesta primeira parte do livro, há uma abordagem muito mais geográfica, muito mais de identificação do local onde a guerra irá acontecer. Okay? Vejam que aqui eu separei dois trechos para nós darmos uma olhada. Vejam que ele fala sobre o sertão. E o sertão é um vale fértil. Olha, é um pomar vastíssimo, sem dono. Vejam que o Euclides da Cunha ele se encanta com o sertão brasileiro. Vejam que essa reprodução ela é muito mais do que só uma reprodução jornalística, é uma reprodução artística, certo? De estilo. Vejam que ele aqui já traz também uma abordagem sobre a seca. Depois tudo isso se acaba. Voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. Veja que Euclides da Cunha mostra essa ideia da transição, né, no momento de chuva, né, no momento mais agradável para o momento da seca. E vejam como ele trabalha essa ideia de ser algo perene, ok? Como se fosse algo
rotineiro, ok? Aqui neste texto, nesse trecho, ele fala dessa ideia perene, ok? Constante, comum do Nordeste brasileiro. Bem, a segunda parte do livro é intitulada O Homem. Aqui é o instante em que o Euclides da Cunha fala, né, do homem como sendo um produto do meio, uma construção do meio, ok? É aqui que ele fala, por exemplo, de determinismo racial, determinismo social, certo? É também nesta parte do livro em que ele aborda os costumes nordestinos, ok? E aqui nós podemos, por exemplo, falar das festas. Ele registra as festas nordestinas, ok? É aqui também que, por exemplo, ele fala dos costumes locais. Os costumes deste homem local, ok? É aqui que, por exemplo, ele vai falar sobre os hábitos. Ele vai abordar também o modo como o homem fala, né? A fala. Ele vai trabalhar a ideia da religiosidade, a religião. Vejam que é um Euclides da Cunha que ele se preocupa não só em retratar a frieza da guerra, né, a perversidade da guerra, mas ele tem um apelo também artístico, ok? Mostrar que aqui estes homens, ok, não são diferentes dos homens do sul do país, ok? Assim como aqueles, estes são brasileiros. Okay? Aqui o Euclides da Cunha faz um estudo sociológico e antropológico deste homem. Okay? Ele fala da sociedade, ele aborda a sociedade de Canudos, do Arraial de Canudos. Okay? Aqui ele mostra como Canudos chegou a ter quase 5.000 habitantes. Ele mostra que essa sociedade ela não é uma sociedade de uma sociedade desestruturada, mas sim uma construção, ok, ordenada. Então aqui nesta obra ele também se preocupa em quebrar alguns mitos com relação a Canudos, ok, com relação ao homem, ao próprio Antônio Conselheiro, certo? Então aqui há uma preocupação em mostrar a construção da sociedade, ok? E antropológico é a própria ideia do homem, ok? Que este homem é antes de tudo um brasileiro, ok? Pronto. É também nesta obra, né, nesta parte da obra, que o Euclides da Cunha apresenta o Antônio Conselheiro, essa figura mística, ok? Que vai, vamos dizer assim, convencer massas. E aqui duas partes do livro para nós darmos uma olhadinha e vocês verem um pouco do que eu falei. O sertanejo é antes de tudo forte. Não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Veja a ideia aqui, ó, que eu falei dessa diferença entre o homem do interior e o homem do litoral, ok? Então aqui é justamente este capítulo do livro em que nós temos essa distinção entre o homem do litoral, certo? E o homem do interior, ok? Vejam, continuem aqui comigo. A sua aparência, entretanto,
ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Vejam como ele fala da força deste homem. Este homem é forte, este homem luta por alguma coisa, ok? Ele luta, inclusive, se for preciso, ele vai morrer, mas ele vai lutar por uma causa, ele luta por Canudos, ok? Vejam que a luta aqui, a guerra de Canudos, este homem do interior, ele está em casa, ok? Ele luta pela defesa da sua casa, pelo seu lar, ok? Enquanto que este homem do litoral, ele representa o adversário, o adversário, né, que está no nosso terreno, que está no nosso quintal, que ameaça a nossa sobrevivência, certo? Este homem do interior, então, ele luta pela sua casa, ele luta pela defesa da sua família, pela defesa dos seus filhos, ok? Se for preciso, ele vai morrer. Ele morre. Certo? Observe como ele fala aqui, ele não tem as organizações atléticas, né? Falando então da beleza, né, física deste homem que veio de São Paulo, Rio de Janeiro, okay, para lutar na Guerra de Canudos. Tá certo? Ele não, mas observe, ele mostra que falta o desempenho, a estrutura corretíssima. Tudo errado. Ok? Bem, continuando. A última parte do livro, a luta, ele fala da guerra em si, ok? Ele detalha as 4 expedições que deram fim a Canudos, ok? Ele testemunha os eventos, a fome, a miséria, a violência, a insanidade, certo? E observem o que eu trago aqui. Era assombroso, como um manequim terrivelmente lúgubre, o cadáver desaprumado, braços e pernas pendidos, oscilando à feição do vento, no galho flexível e vergado. Aparecia nos ermos feito uma visão demoníaca. Turma, observem como ele fala já com uma, vamos dizer assim, expondo a visão da própria guerra. Veja que a primeira parte do livro é uma parte mais voltada à natureza, mais voltada à região, ao solo, ao clima, à seca, às adversidades da natureza. A segunda parte, ele fala do homem, ele fala dos personagens que compõem esta guerra. Já a terceira parte, ele fala do desfecho da guerra, né? A própria guerra em si, ok? E como ela vai trazer sofrimento ao homem, vai trazer a visão demoníaca, ok? Vai, digamos assim, transmitir, vai permitir que o Euclides da Cunha transmita este assombro, né, que ele vai presenciar, ok? E ele, como uma testemunha ocular do evento, vai registrar como o exército brasileiro foi impiedoso, ok? Preferiu massacrar a população de Canudos e deixar ali poucos sobreviventes. Aqui eu separei algumas questões para a gente dar uma olhada, ok? Vamos fazer aqui um estudo. Claro que vocês deverão sempre pausar este material,
Vamos fazer as questões e agora a gente já vai corrigindo, certo? Então, sempre vejam que o Enem vai trazer um texto, não é um texto longo, ok? Não é da natureza do Enem trazer um texto longo. E aqui, esse texto, ele já, digamos assim, é interpretativo, é uma questão de interpretação mesmo, ok? Observem, eu costumo dar a seguinte dica: vão primeiro a questão, leiam a questão e depois leiam o texto, ok? Porque assim vocês já irão armados, irão buscar o que o que a questão está pedindo, né? Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos. Pronto, paisagem. Vamos identificar no texto a paisagem registrada aqui, né? Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva, mais cansativa que as de uma estepe nua, de um campo nu. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas, ao passo que ao a outra afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, e enlaça-o na trama espinescente que não o atrai, repulsa-o como as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de fortuna da flora agonizante. Bem, observem esses elementos aqui da paisagem. Correspondem a aspectos de composição de vegetação xerófila, né? Formação de uma floresta latifoliada, transição para matas de grande porte, adaptação à elevada salinidade, homogeneização da cobertura perennifólia. Ok, vejam que aqui é o registro. Nós estamos falando aqui da primeira parte do livro. E como primeira parte do livro, nós temos a abordagem sobre a Terra. A Terra a qual fazemos referência é o Nordeste brasileiro. Ok? Então, aqui por eliminação, nós podemos, por exemplo, tirar aqui letra D, né? Quando ele fala da adaptação à elevada salinidade, salinidade é referência àquela vegetação litorânea. Ok? Quando ele fala na letra C, transição para mata de grande porte, estamos falando de florestas. Não é o comum no Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro nós temos árvores, árvores não, nós temos arbustos, nós temos campos limpos, campos sujos, ok? Nós vamos ter vegetação com espinhos, ok? Olha o que ele diz a letra B, formação de florestas latifoliadas. Latifoliadas são árvores com folhas largas. Isso é comum em florestas equatoriais. E não no Nordeste brasileiro. Ok? No caso, letra E que eu não olhei, ó, homogeneização da cobertura perennifólia. Perennifólia é referência àquela vegetação perene, constante, ok? Imagine que você olha uma floresta, sobrevoa uma floresta, você vê uma mata que a copa das árvores
parece até que você está olhando para vamos dizer assim, um campo, uma graminha, ok? Ela é perene, ela é constante ali, certo? Então, uma cobertura perennifólia é referente a essas florestas com longas copas, ok? E que do topo da copa você não consegue ver o solo, ok? Porque a copa de uma árvore acaba se misturando com a copa da outra árvore e ali elas formam como se fosse como se fosse mesmo um telhado, né? Uma cobertura, pronto, uma cobertura. E como cobertura você não consegue enxergar o solo, certo? Então aqui nós não estamos falando dessa cobertura perennifolia. Sobre a letra A, né? E esta vegetação xerófila é a vegetação é, que, que, a, que as folhas caem, né? É, dando espaço para espinhos, né? Para poder reter a água, ok? Então, questão 1, letra A, uma questão muito mais voltada ao conhecimento mesmo de vegetação, ok? Do que é, do que sobre a literatura do Euclides da Cunha. Vejam o texto para a questão 2. Nós temos aqui uma questão com dois textos, certo? Coloquei aqui o texto 1, vamos dar uma olhadinha. Eu já vou grifando com vocês alguns tópicos que serão interessantes quando nós analisarmos os itens. Canudos não se rendeu. Se ele está falando de Canudos não se rendeu, nós estamos falando de um texto extraído da terceira parte do livro, que se chama A Guerra, o conflito, né? Ok? O conflito é registrado nessa terceira parte. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo, dando a ideia de que a guerra foi uma guerra é, desgastante, ok? Algo vencido palmo a palmo, centímetro a centímetro, ok? Foi uma guerra desgastante. Na precisão integral do tempo, caíam no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Observe, quando Euclides da Cunha fala dessa figura do velho, dos 2 homens e da criança como sendo sobreviventes da Guerra de Canudos, ele está, digamos assim, procurando mostrar que esses 3 sobreviventes sobreviveram com um propósito, com uma finalidade, né? E a finalidade é dizer a qualquer um que tenha intenção de se revoltar contra o governo federal que este será o fim, né? A morte será o fim. Então, o propósito desses 3 sobreviventes, né, é contar, transmitir, vamos colocar assim, e qualquer um que venha se rebelar, ok, contra o governo federal vai ter esse fim.
ok? Então, como consequência natural da própria guerra. Olha o texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos. Pronto, olha só o que ele está dizendo. Na trincheira é outro trecho em que nós estamos falando da terceira parte do livro, ok? Chamada a guerra. Beleza. O conflito. Ok. Permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho coxo, por ferimento, e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Grave isso aqui, ó, enorme fúria. Assim estava. Olha o que eu falei, eles lutam e, se necessário, eles irão morrer. Eles lutam até a morte. Por que eles fazem isso? Porque eles lutam por uma causa. Eles lutam pela sobrevivência. Eles lutam para defender a casa deles, certo? Assim estavam, assim estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra, que o banditismo, o fanatismo, olhem como eu utilizo a Cunha agora, fala sobre o evento de Canudos, o banditismo, né, e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto de território nacional. Olha que legal. Aqui, quando ele fala de banditismo, e ele fala de fanatismo, vejam só, o que foi Canudos, se não um movimento, abre aspas, se eu estou falando de banditismo, eu estou falando de fora da lei, um movimento fora da lei, ok? E se eu estou falando de fanatismo, eu estou falando de algo que é estranho, né, ao normal. Vamos colocar assim, é algo anormal. Qual seria então o fim desses dois? Okay? Qual seria o fim de Canudos? Só poderia ser mesmo a extinção. Okay? Para o Euclides da Cunha, esse resultado, né, conciliando o banditismo e o fanatismo, só poderia levar, né, depois desses longos meses de guerras, né, a esse fim. E veja que como ele termina esse fragmento, fazendo referência a Canudos como sendo um território nacional, certo? Parte do Brasil. Olha a ideia de unidade brasileira, ok? Bem, vamos aos itens. Olha só o que ele pede. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da manipulação e incompetência, ignorância e solidariedade, hesitação e obstinação, esperança e valentia, bravura e loucura. Olha só, os dois fragmentos que nós lemos aqui não fala de esperança, fala de morte, de fim, certo? De destruição. Não fala de solidariedade, ok? Não fala de incompetência,
Vejo que os 4 sobreviventes lutaram até o final, ok? Mas não há um registro ali de competência dos homens. Canudos caiu por causa da incompetência dos seus homens. Não, Canudos caiu por causa do exército que era superior, ok? Em armamento. Nós estamos falando justamente de bravura e loucura. Vejo que os homens foram bravos, guerreiros até o final, ok? Quando o exército falou baixe as armas, eles avançaram contra o exército, ok? E a escrita do Euclides da Cunha é justamente mostrando que esses homens são fortes, mas também são representativos da loucura do próprio Antônio Conselheiro, ok? Do fanatismo, ok? Então, olha que questão legal do Enem, uma questão mais de interpretação, ok? Mas, novamente, 2 textos que não são longos. Esta é a nossa última questão, certo? E agora, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2015, um pouco mais recente, e um sambinha, ok? Que fala justamente de Canudos, os sertões, marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão, de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar, sertanejo é forte. Olha a fala do Euclides da Cunha sendo aqui, ó, reproduzida, ok? Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo é homem forte. Já dizia, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltado contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha aborda o episódio da Guerra de Canudos, organizando o seu texto em 3 partes: a guerra, o homem, a luta. A letra do samba, inspirado nesta obra, apresenta uma imagem do sertão nordestino, vinculado a seguinte aspecto. Pronto, agora é o sertão. Ele quer que a gente fale, né, interprete o sertão. Como é que é visto o sertão? Certo? O sertão é visto pelo olhar do mandonismo local. Mandonismo, né, é uma expressão brasileirada. Mandonismo tem a ver com mandar, certo? Com determinar. O sertão é visto por esse olhar de alguém que determina algo a outra pessoa, ok? O sertão é visto pela ideia da miscigenação racial. O sertão é analisado nesse sambinha como um continuismo político, ou ele é visto a partir da ótica do determinismo ambiental? Olha o que eu falei para vocês na nossa aula, determinismo. Né? E o sambinha fala justamente disso, de determinismo social. Desculpa, determinismo ambiental, ok? O sertão como sendo um local de sofrimento, né? Sofrimento cíclico, ok? Todos os anos há seca, todos os anos há fome, todos os anos há escassez de recursos, ok? Então, esta questão fala justamente desse determinismo ambiental. Bem, aqui nós temos as nossas respostas, ok? E aqui eu fecho a nossa aula, ok? Com essa análise literária.
Espero ter ajudado os senhores e espero encontrá-los em uma outra ocasião. Até mais.